Olá, olá, muito boa noite, entrando no ar, podcast Eduque Mais Ação. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, mestre em educação, especialista em educação inclusiva e psicopedagoga. Então vem nos assistir hoje. Nosso programa está sendo gravado dia 8 de março de 2022 e trago algumas discussões aí para nós atualizarmos as questões da inclusão. Então, temos alguns convidados especiais hoje. Mas vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelos longos, cabelos mechados, olhos castanhos. Hoje eu estou usando uma blusa azul marinho floral. Estou com um brinco escondido atrás do microfone, do fone. Estou com unhas pintadas de vermelho e com anéis na mão direita. Uso também um relógio na mão direita. E é isso por enquanto, pessoal. Agora eu vou passar a palavra rapidamente para a Linda, para ela fazer o sinal do nosso podcast, porque já temos um sinal. Linda, é com você. Muito obrigada. Então, vamos falar com nossas convidadas hoje. Quero agradecer primeiramente terem aceito aí o convite de vir falar de um tema tão polêmico para os nossos dias aí, desde que nós tivemos a primeira votação aí da ANS, do rol da ANS, e nós vamos explicar isso para vocês durante a nossa conversa. Adriana, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Faça um pouquinho da tua breve apresentação. Eu que agradeço pelo convite e também por você estar abrindo esse espaço tão importante para que a gente possa trazer essas informações que têm causado muita angústia nas famílias. Bom, eu sou Adriana Tcheluzniak, vou fazer minha descrição também. Eu sou morena, tenho cabelo longo, preto, mas já com alguns fiozinhos, muitos fiozinhos brancos, que entregam a minha idade. Eu sou mãe do Gabriel, que é um adolescente com autismo, e faço parte também da União de Pais pelo Autismo, que é uma associação daqui de Curitiba, e do Movimento Vivendo a Inclusão também. Ótimo, muito obrigada, Adri. Já voltamos a conversar. Boa noite, Carol, seja muito bem-vinda. Eu já abreviei, né? Na verdade é Carolina, mas eu já estou chamando de Carol. Mas a Carol vai fazer a sua breve apresentação também, para nós iniciarmos aí, então, a nossa discussão, reflexão da noite de hoje. Boa noite, eu agradeço também o convite. É sempre importante uma oportunidade de trazer esse assunto. Foi muito difícil conseguir pautar esse assunto, então é muito importante que a gente consiga repercutir e discutir essa questão relacionada aos planos de saúde. Fazendo a minha audiodescrição também, eu sou uma mulher branca de quase 40 anos, de cabelo escuro, olhos azuis, estou com o cabelo preso e estou usando agora uma roupa, um vestido preto, né? Tenho um anel nas duas mãos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que é isso. É isso. Sou advogada, especializada no atendimento de pessoas autistas, coordenadora jurídica do Instituto Lagarta Virapupa, autista e mãe de autista também. Excelente. Então, hoje nós temos um bate-papo super significativo, né? Então, o Brasil passa aí por mais uma luta na questão inclusiva. Então, nós debatemos muito, né, durante o mês passado, essa votação que aconteceria no STJ, né, sobre o rol da ANS, que a Carol vai já explicar para a gente o que vem a ser, quais são as implicações, como que nós estamos pensando em funcionar, a Adriana como mãe e a Carol também como autista, como mãe de filho autista e como advogada, né? Além de representar aí um grande instituto, que é o Instituto Lagarta Virapupa, né? Junto com a Andrea Werner, que também está aí assiduamente nas redes lutando para que nós tenhamos o melhor
resultado possível para as pessoas que necessitam tanto das terapias como das medicações. Então, eu vou passar a palavra para a Carol para a gente começar falando, Carol, um pouquinho sobre o que é, né, essa abreviação da ANS, e daí depois a gente coloca o que é o rol, explica direitinho, né, as outras denominações. Pode ser? Pode sim. Então, a ANS é a sigla usada para a Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela é um órgão regulador formado por representantes dos planos de saúde, um representante da sociedade civil e alguns representantes das áreas técnicas, e é responsável por fazer, então, a regulamentação mais técnica, digamos assim, das questões relacionadas aos planos de saúde. Então, as coberturas, as especificações dos tratamentos e, inclusive, o tal do rol da ANS, tão polêmico. Uhum, exatamente. Então, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, né, que está trazendo aí as informações para nós. E agora, nós vamos falar, então, sobre o rol. Tem o exemplificativo, né, e tem o rol taxativo. Como que nós podemos explicar para as pessoas que vão nos assistir a diferença, né, que isso tem que já teve, né, durante a votação que aconteceu e que vai ter uma continuidade que ainda não sabemos quando será, mas que nós estaremos atentos aí para fazer também a nossa movimentação. Certo. Bem, falando de forma bem simplificada para que todos os ouvintes, né, possam nos compreender, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Existe uma lista que é editada por essa agência, pela ANS. Essa lista ela consta lá com 3.000 procedimentos, mais ou menos, mais de 3.000, na verdade. São procedimentos técnicos que vão desde, por exemplo, o hemograma até palavras que a gente sequer consegue pronunciar, porque são termos médicos, né? Uhum. Essa lista sempre existiu. Ela serve para que os planos possam se organizar para uma cobertura mínima. E sempre foi bastante pacificado nos tribunais de que esta lista ela era o mínimo que uma pessoa que contrata um plano de saúde poderia obter. Você poderia, então, se você precisasse de algum tratamento que não estivesse nessa lista, você poderia entrar com uma ação judicial e o juiz determinar uma cobertura, né? Então, o pagamento pelo plano de saúde de algo fora da lista, como, por exemplo, no caso dos autistas, muito se fala do ABA, da integração sensorial de Aires e algumas coisas que não constam do rol, mas não é só isso. Uhum. Né? São outras questões também, envolve todo mundo. Então, o entendimento sempre foi por esse rol exemplificativo. De 2019 para cá, houve uma mudança significativa dentro do Superior Tribunal de Justiça e se começou a falar que não, que esse rol é taxativo, ou seja, que ele é o máximo que as operadoras de saúde têm que prestar. Se não está lá no rol, você não vai ter direito a receber aquele tratamento. Inclusive, as suas chances de entrar em juízo, de entrar com processo e conseguir esse tratamento, elas quase que caem por terra, elas quase que acabam, vai ficar cada vez mais difícil a gente obter o tratamento. Uhum. Né? Principalmente porque a ideia hoje desse recurso é o quê? É pacificar o entendimento dos juízes do Brasil inteiro. Entendi. Né? Então, a balança vai pender para um lado ou vai pender para o outro. Uhum. Então, exatamente, o que nós estamos falando hoje aqui são de balanças, né? Na verdade, nós temos a questão do STJ, né? E nós temos a questão das famílias que estão com os seus planos ali e precisam, né, dessas terapias e desses atendimentos. Então, como bem falou a Carol, né, nós vamos lutar para que o rol taxativo não aconteça. Então, por isso que nas nossas hashtags nós sempre falamos não ao rol taxativo, pelo que muito bem explicou a Carol ainda há pouco, né?
Agora, para a gente falar um pouquinho também do outro lado, né, nós temos a Adriana aqui que pode explicar um pouco melhor, e a Carol também, por ter um filho, né, dentro da situação também. Quais são essas implicações para você na relação terapêutica, né, com o teu filho? Né? O que isso já impactou? Né? Como é que você fez essa questão da luta, de entrar com os processos no tribunal, a parte que você não recebeu um retorno positivo, né? Quais são essas implicações no desenvolvimento dele, né? Porque é isso que nós estamos falando. Já impactou pela pandemia, porque parou, né, ali por um tempo essas terapias. E daí agora fica ainda mais complicado com o que você vai nos explicar, mas eu vou deixar a palavra com você. Sim, realmente é uma situação bastante angustiante, né? Porque quando essa balança está em desequilíbrio, a gente já imagina qual é o lado que sai perdendo, né? O lado vulnerável é o lado realmente do usuário, é o lado do beneficiário, dos planos de saúde, das famílias, que muitas vezes nem entendem, nem sabem o que está acontecendo, porque são acordos que são fechados a porta, são tratados, né, a portas fechadas, e muitas vezes nós, familiares, nós, pessoas com deficiência, ficamos perdidos realmente, né? Então, o que percebemos, e isso vem já há vários anos, né? Eu posso falar dos últimos 12 anos, que é o que acontece comigo na minha vida pessoal, que eu venho acompanhado esse movimento do autismo desde o diagnóstico do meu filho, é que se tem um caminho difícil, primeiro para se ter um diagnóstico, né? Ainda há essa dificuldade. Muitas vezes ainda tem que se passar por vários profissionais para que se tenha esse diagnóstico, para que se tenha um encaminhamento para uma intervenção que seja de qualidade, para que se tenha uma orientação, para que se tenha um atendimento humano. E a partir daí, você muitas vezes recebe, então, logo após o diagnóstico, uma recomendação médica. E aí esse profissional da saúde te diz, o seu filho tem autismo, então agora é indicado para ele o seguinte, psicoterapia, musicoterapia, ecoterapia, ABA, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfim, depende, varia de médico para médico, mas de uma forma geral há ali aqueles procedimentos que são mais comumente encontrados nessas recomendações. Mas não adianta hoje em dia o médico, que é o especialista, dizer o que seu filho precisa. Muitas vezes você vai atrás do atendimento pelo SUS e entra numa fila gigantesca, né? Há pessoas que estão há anos nessa fila para serem atendidos. Quem tem condições, com algum esforço de fazer um pagamento para um plano de saúde, esse investimento, nessa esperança de que vá ter esse atendimento, também, muitas vezes, ainda tem que entrar na justiça para ter acesso a esse tipo de serviço. Então, sempre é muito difícil. E nem todos têm também essa condição de ir atrás de tudo isso. E mesmo quando uma pessoa, como foi o meu caso, entra na justiça, tem uma liminar favorável, ainda se tem muitos entraves, porque o que o plano de saúde então oferece, muitas vezes não é de qualidade, não é com aquela carga horária que é a necessária. E o que a gente percebe são muitas famílias sem nenhum atendimento e muitas famílias com um atendimento que não é de qualidade, que não, ainda assim não é eficiente. Então, você, por um lado, pensa, bom que o meu filho está tendo algum atendimento, mas por outro, você percebe que às vezes pode estar até perdendo tempo, porque ele está lá se estressando, fazendo parte de uma intervenção que não é a que realmente vai trazer algum benefício para ele. Então, assim, vejam que o nosso podcast de hoje, ele está, assim, bem polêmico, né? Porque nós trazemos o que a legislação vai nos amparar daqui para frente, né? Creiamos que o rol taxativo não venha, né?
estamos nessa luta. Mas assim, quando a Adriana traz toda essa parte histórica dela, né, como mãe, que você com certeza, né, já tem os seus entraves e você vai falar também sobre isso daqui a pouquinho, é exatamente o que nós, como psicopedagogos, passamos na clínica, né, também. Quando a mãe chega e diz assim, mas a terapia da minha filha dura 45 minutos, né, pelo plano de saúde. A terapia da minha filha dura 30 minutos. E daí você pensa como psicopedagoga, tá? Mas eu, para conectar com uma pessoa, eu preciso de uns 5, 10 minutos. Para começar uma sessão com uma pessoa que tem uma especificidade, que precisa se concentrar, que precisa tirar um distrator, por exemplo, né? Que qualquer coisa que tire a atenção daquela pessoa da sessão, né? E ainda, muitas vezes, esse atendimento, além de ser em quantidade, carga horária ineficiente, né, ou insuficiente, melhor dizendo, ainda se faz num espaço que tem muito barulho, que se divide sala, Sim. que é feito por Em profissionais grupos. recém-formados, Em grupos. que não são especialistas. Então, infelizmente, muitas vezes parece mais um faz de conta, né? Sim, daí assim, o que nos leva também a essa discussão hoje é exatamente abrir um pouco, né, essa discussão. A nossa intenção não é dizer que isso está certo ou que está errado. Claro que nós temos nossas convicções e sabemos muito bem delas. Mas, assim, mostrar para o público, né, em que encaminhamento nós estamos, né? E como que esse rol taxativo vai ser prejudicial, né? Se já com esses atendimentos e sessões, terapias específicas, nós temos problemas de demandas não atendidas, né? Por exemplo, no caso do autismo. Se tem algo para modelar de comportamento, né? Se é uma vez na semana a sessão, o que a terapeuta trabalhou nessa semana, na outra, já passou, já desorganizou, já tem que fazer outro trabalho. Então, assim, é algo que precisa ter uma constância e um profissional que realmente tenha uma formação adequada para isso, né? Então, a gente vê o quanto que esses planos de saúde estão entendendo dessa forma, né? E daí a gente passa para a Carol, que a gente pode falar muito mais. O STJ conhece bem a questão da legislação, né? Mas como que está esse conhecimento dos fatos realmente, do que é o autismo, de como que funciona, de que terapias precisam, de como que isso pode ser abordado, né? E por isso que gerou tanta polêmica e tanta mobilização, não só dos pais, quanto dos profissionais, né? Sim, e excelente questão de você trazer essa questão, porque, assim, primeiro que, assim, essa decisão ela não vai atingir só o autismo. Sim. Né? Embora a gente veja que o principal movimento que existe de luta pelo rol exemplificativo é dentro da comunidade autista, mesmo que com as suas discordâncias, mas dentro da comunidade autista é uma luta muito forte. Mas acho que o primeiro ponto é assim, a gente precisa furar a bolha. A gente precisa falar para todos os usuários de saúde, inclusive para as pessoas que fazem uso do SUS, né? Sim. E eu acho que tem um outro ponto que foi muito discutido tecnicamente, que foi a falta de uma audiência pública nesse julgamento. A população, os usuários de plano de saúde, em nenhum momento foram ouvidos nos embargos de divergência. Houve uma consulta menor em uma das turmas, mas que não teve a abrangência que era necessária. O juiz, em geral, ele não tem conhecimento do autismo, ele não tem conhecimento das deficiências. A gente, inclusive, tem, quando a gente está atuando, né, advogando, escrevendo a petição, a gente precisa realmente explicar, ensinar para o juiz o que é aquela condição, o que é aquela deficiência. Então, os juízes não têm esse conhecimento. Eles têm o conhecimento de lei, mas eles não têm o conhecimento da condição das pessoas. E uma audiência pública poderia trazer essa sensibilização, né? E nós não conseguimos. O processo ele foi levado a julgamento sem que fosse possibilitado
E acabou tomando essa proporção de vir a afetar a tantas pessoas, né? Isso é uma lacuna que, na verdade, né, não se estreita somente ao autismo, né, como a Carol falou agora. Na verdade, há todas as especificidades, né? Falar sobre a dislexia precisou sancionar uma lei também específica, né? O presidente atual, Jair Bolsonaro, que nós estamos falando no ano de 2022, como está sendo gravado o podcast, né? Ele também sancionou uma lei para amparar as pessoas com dislexia, e daí para amparar as pessoas com síndrome de Down, e assim as leis vão acontecendo. Mas seria muito mais fácil se eles abrissem, como você falou, a comunicação para ouvir quem é de direito, né? Quem que está envolvida com isso? São as pessoas com especificidades, as pessoas que têm doenças também, né? Doenças autoimunes, doenças como câncer, que precisam de uma medicação contínua e que serão afetadas também com essa questão do rol taxativo. Então, não ao rol taxativo, né? E voltando assim, a questão das pessoas que fazem o tratamento, as terapias, as medicações pelo SUS, eu realmente não sei nem como falar, né? Porque você fala com uma mãe que precisa desse apoio pelo SUS, a gente está falando dessa mãe esperar aí no mínimo 1 ano para ser atendida, né? Consultas simples, rápidas, levam o quê no Sistema Único de Saúde, né? Então, é um tema bem polêmico, né? Bem pesado que nós estamos trazendo. E eu acho que é importante dizer o seguinte, essa decisão do rol taxativo, se ela vier dessa maneira, ela pode repercutir de forma muito negativa no SUS, que já está sobrecarregado e que já não dá conta. Porque, na medida em que as pessoas não encontrarem os tratamentos nos planos de saúde, as pessoas, com certeza, vão passar a processar o Estado. Porque o plano de saúde ele é suplementar, né? Ele complementa o dever do Estado, né? Do Estado brasileiro, né? Como um todo. Então, é a União, Estados e municípios que vão dar conta da prestação de saúde pública. Então, a gente pode ter ainda uma maior oneração para proteger o lucro dos planos de saúde, né? A gente vai ter uma oneração ainda maior do SUS e dos estados para proteger o lucro dos planos de saúde. E também é tão perverso, né, Carol, quando a gente vê uma autoridade fazendo um terrorismo, dizendo, né, querendo colocar os beneficiários, os usuários de plano de saúde contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas com autismo, contra as pessoas que têm câncer, dizendo não se pode pagar para essas pessoas certos tratamentos, senão vai faltar o dia que você precisar. Acontece que todas as pessoas que pagam um plano de saúde estão sujeitas a algum momento da vida precisarem de um apoio. E isso vai impactá-las também, porque ninguém sabe. Hoje você pode estar saudável. Sim, né? Sim. Mas o plano de saúde é justamente para que você tenha um suporte caso venha adoecer. Tanto é que no nosso processo do envelhecimento, os planos de saúde fazem o quê? Aumentam. Meninas, eu só vou pedir para vocês chegarem um pouquinho mais perto do microfone para intérprete conseguir escutar. Mas, assim, é exatamente isso que a Adri acabou de falar, né? A nossa preocupação, ela não é somente com o aqui e o agora, né? A nossa preocupação é a longo prazo, né? O que a Adri falou é uma coisa que nem precisa explicar, né? Algo que já está acontecendo. E o que a Carol falou da questão de sobrecarregar o sistema de saúde, já está, né? Já está há bastante tempo. Então, essa discussão do que nós queremos, né? Com que nós precisamos como sociedade, a Adri e você também, Carol, como mãe, e você como advogada, né? Agora, como você bem falou, as coisas elas acontecem, né, nos nossos órgãos públicos, tribunal, né, justiça, tudo, sem que nós sejamos ouvidos.
Sim. Né? Então, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast até. Tem uma frase que é muito bem utilizada que diz assim, nada sobre nós sem nós. Né? Então, realmente, a justiça ela precisa começar a ouvir, né, quem de fato passa pela situação, né? E não ter aquela balança que você falou lá no início. Nós temos uma balança e vai pesar para algum lado, né? E não pode pesar para quem já está economizando, né, um valor da sua renda, destinando um valor da sua renda para que as pessoas tenham, de fato, um atendimento adequado, né? Que somos nós, na verdade, né? Que eu também tenho plano. Mas, então, a gente pode usar até a expressão de que por isso que nós estamos insistentemente nessa luta diária de dizer não ao rol taxativo, de explicar o porquê que isso vem acontecendo, do porquê que os advogados, como a Carol, que estão junto ali à equipe jurídica do Lagarta Vira Pupa, né, e também com os advogados do recurso, é uma pessoa que está dentro do processo, então que está inteirada completamente de tudo isso, né, e que vem nos abrir os olhos com essa reflexão, né, tão importante. E daí, assim, a gente pensou aqui em falar também sobre a marcação dessas terapias, né, para as pessoas. Nós estamos falando hoje da presença do autismo porque é a nossa realidade na mesa, né, mas como é que vai funcionar caso, né, o rol taxativo seja vencido? Por exemplo, como é que isso vai acontecer? Você citou lá no início do podcast, né, dizendo que não, com o recurso, com o rol taxativo, não haverá mais a questão da família entrar com um recurso, com um processo, né? Então, para explicar mais ou menos como é que vai funcionar essa questão. Então, na hipótese do rol ser considerado essa lista fixa, assim, a gente sempre vai entrar com processo. Enquanto advogado, a gente sempre vai tentar, né? Para tentar modificar, tentar ganhar, mesmo que seja com uma chance assim, de 1%. Mas haverá, com certeza, essa tentativa. No entanto, a realidade que vai se colocar é de que o que não está no rol, o que não está na lista, não vai ser de cobertura obrigatória. E aí a gente vai ter todo um problema relacionado à atualização, inclusive aos critérios novos de atualização, que dos 3 critérios, né, para inclusão no rol, hoje 2 são econômicos. Né? Como é que você faz uma análise econômica, por exemplo, de uma terapia ABA, né, que é caríssima? Ela é caríssima, não tem como fazer terapia ABA de qualidade, um método Denver, um PRT, algo assim, sem ser caro. Essa avaliação ela sempre vai ficar prejudicada. Como que a gente vai pegar alguns tratamentos para câncer que são caríssimos? Que avaliação? Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Então, realmente assim, a gente está dentro de um cenário futuro bastante preocupante, né? E que nos traz uma necessidade hoje de discutir, antes que isso se reverta, né? Antes que a gente venha ter o rol taxativo, a gente precisa discutir, a gente precisa pressionar, a gente precisa conversar e, como eu disse lá no começo, também procurar furar a bolha das pessoas com deficiência, a bolha do autismo, e levar isso para todo usuário de plano de saúde. Sim. Porque todos serão afetados e, como a Adriana bem disse, a gente nunca sabe, né? O plano de saúde ele funciona mais ou menos como se fosse um seguro, como o seguro de casa, por exemplo, o seguro do teu carro. Você faz seguro para você não usar. Ninguém necessariamente quer usar. Ninguém quer ter câncer e precisar ter tratamento. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Hoje você está saudável, amanhã não. Hoje, até mesmo na questão da deficiência, muitas das deficiências não nascem com as pessoas.
são adquiridas. Uhum. Né? Então, a gente não sabe e a gente não pode abrir essa possibilidade tão difícil do rol taxativo. Sim, e na verdade, assim, até vou passar a palavra para a Adri agora, que, assim, a Carol tocou num assunto bem relevante, né? Porque você faz o seguro de saúde, mas para te beneficiar, para você ter uma cobertura, né? Por exemplo, doenças autoimunes. Muitas você não nasce com essa doença autoimune, você adquire, né? E eu sei por conta própria a briga que é quando você necessita de uma internação, quando você necessita de uma medicação, mesmo bem antes do rol taxativo, de todas essas questões, né? Então, isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? E quando a gente fala assim das terapias Denver, né, ABA, a gente sabe que grandes institutos trabalham com essas metodologias, né, que são específicas do caso do autismo, e que daí, se você for pegar o profissional credenciado das redes do seguro, do plano de saúde, como é que ele vai fazer uma aplicação adequada para uma criança com autismo que usa Denver, com sala compartilhada, com distratores na sala, né? Então, assim... É que nem, no caso, desculpa interromper, mas para exemplificar, o meu filho faz PRT. Uhum. A única clínica PRT que tem certificação de PRT em Curitiba é uma clínica particular. Eu só tenho acesso a essa clínica porque a gente tem a sorte de ter um plano empresarial muito bom, que são aqueles planos empresariais que quase ninguém consegue ter, né? E cujo tratamento, no particular, passa muito facilmente dos R$10 mil por mês. Uhum. Né? E você não encontra em clínica credenciada da Unimed ou de qualquer outro plano de saúde em Curitiba. Apenas em uma. Não, exatamente, né? Vários terapeutas já estão descredenciando 2 planos de saúde, 2 convênios. Então, assim, o que hoje nós temos de realidade, né? Nós terapeutas, a Adri daqui a pouco terapeuta também, né? Que está fazendo psicologia agora. Mas, assim, o que nós que atendemos na clínica particular estamos fazendo? Preços acessíveis. Né? Preços acessíveis. Porque essas famílias chegam para nós e não podem ser desamparadas. Né? Como é que vai ficar? Vai desamparar? E daí eu vou passar a palavra para você. O reflexo, ele já está na educação inclusiva. Já é. Porque o nosso sistema educacional, ele não é 100% inclusivo. Ponto. Né? O que nós fazemos é uma luta diária para que isso seja inclusivo. E o que nós precisamos entender é incluir não é inserir. Inserir, eu coloco o aluno dentro da sala e ele fica lá. Incluir é outra coisa, né? Incluir esse aluno fazer parte do processo, esse aluno aprender por ele mesmo, né? Não só com a ajuda dos responsáveis, fazendo as atividades, não. Esse apoio tem que estar na escola. Entende? Então, assim, quando a gente fala de rol taxativo, nós não estamos falando só de lei, nós não estamos falando só de terapia, nós estamos falando de estrutura familiar, nós estamos falando de educação, nós estamos falando da parte social dessa criança ou desse adolescente, né, no caso da Adri. Então, tudo isso nós precisamos pensar. E daí eu queria só que a Adri colocasse assim, um pouco como é que é esse processo, né, com o seu filho. Eu não vou citar muitos nomes aqui, mas com o seu filho, e a Carol depois também falar desse processo educacional, né, com o filho dela. É fundamental, né, isso que você traz, Ana, porque, de fato, tem que ser um trabalho em que esteja alinhado os profissionais da saúde, os profissionais da educação e a família também, obviamente. E o que a gente percebe nessas clínicas credenciadas é que há regras como os terapeutas não podem conversar com as famílias.
Então é assim, é aquela linha de produção. A família chega, o filho entra, sai, não tem nem contato com o terapeuta, não tem essa troca, não tem uma orientação da família de como continuar esse trabalho em casa. Então, assim, é muito problemático. Então, hoje, uma operadora de saúde dizer, nós ofertamos na rede credenciada as terapias necessárias. Ok, parte delas sim, mas com qualidade que deixa muito a desejar. Mas o outro ponto que eu acho bem importante, que a Carol também disse, comentou, é dessa parte econômica, porque muito da justificativa fica em cima disso, né? Ah, porque os planos de saúde vão falir, os planos de saúde não... É difícil. Como é que a gente poderia ter acesso e ter uma transparência para ver que os planos de saúde não estão correndo o menor risco de falir? Muito pelo contrário. Ainda mais com a pandemia, né? Que tanta gente deixou de ir às consultas, deixou de ir às terapias, mas continuou pagando todos os meses lá, né? E até nessa discussão mesmo, quando estava em votação, que até teve a ministra que comentou, né? Que os planos de saúde, ou o próprio ministro, o relator, ficam falando dessa fragilidade que pode haver se o rol continuar sendo exemplificativo. Só que faz anos que ele é exemplificativo. E os planos de saúde não tiveram nenhum problema com isso, muito pelo contrário, continuam lucrando cada vez mais. E por que agora veio ser taxativo? Né? Então, novamente, entra essa parte econômica que nós, que somos os usuários, que mantemos essa estrutura com as nossas mensalidades, não temos acesso, não há transparência. Aí fica só essa historinha, né? Abstrato. E fica muito difícil combater isso, né? Porque, como eu falei no início, muitas dessas decisões, dessas negociações acontecem a portas fechadas. Nós já fomos a Ministério Público, nós já fomos a Tribunal de Justiça, nós já fomos pedir ajuda para a Assembleia, para a Câmara, nós já fizemos manifestações, nós já fizemos protestos, e ainda assim, né, é muito difícil ter acesso, é muito difícil ser ouvido. Em muitas das reuniões, nós chegamos, e assim que a gente chegou para entrar na reunião, os representantes dos planos de saúde estavam saindo. Sim, mas isso aconteceu quando nós nos conhecemos, né? Naquela reunião que nós fizemos exatamente em defesa do autismo, e que quando nós chegamos, soubemos que tinham acabado de sair. E aí parece que tudo já está resolvido, né? É mais uma coisa protocolar, ok, vamos ouvir essa meia dúzia de mães aí. E aí entra um outro ponto, né? Que é tão crucial, nós precisamos da ajuda. Os profissionais da saúde entendem a gravidade de tudo isso, então precisam se aliar a nós, eles precisam falar, eles precisam justificar por que eles colocam nos pedidos médicos certos procedimentos, certos tratamentos, certas medicações, para não ficar parecendo que são só as famílias que estão brigando. Sim, nós estamos seguindo as orientações médicas. Sim. Eles também precisam participar disso. Sim, e isso é algo muito grave que você acabou de trazer. Quando nós, na clínica, falamos, tá bom, mãe, e a avaliação neurológica, como é que tá? Ele fez, mas eu não tenho o resultado. Não, mas cadê? Né? Onde está o papel? Né? Para eu ler e fazer a interpretação daquilo. O neuropsicopedagogo, cadê o laudo? Né? Não adianta chegar para nós só um negócio... qual é a demanda? Ritalina, qual que é a demanda? Venvace, qual que é a demanda? Todas essas medicações, porque a medicação ela é parte de um processo terapêutico. Hello? Né? Vamos quebrar um pouco o gelo aqui, mas assim, hello, né? A medicação ela é parte do acompanhamento terapêutico. Só a medicação não vai resolver. Vai estabilizar o adolescente, a criança numa sala de aula? Vai. Na sociedade? Vai. Mas não vai resolver a questão de comunicação, a questão de sociabilidade, a questão de aprendizado. Não. Né? Agora, assim, uma coisa que eu... Desculpa cortando, mas eu acho que é um gancho perfeito aqui no que você acabou de falar. Dentro dessa questão da inclusão escolar e da inclusão social, eu acho que um ponto para a comunidade autista, mas para outras crianças também com deficiência intelectual, com outras condições, a questão do atendente terapêutico. O atendente terapêutico ele é pago pelo plano de saúde.
né? O atendente terapêutico, ele geralmente trabalha dentro da clínica, mas o atendente terapêutico, ele também atende no ambiente domiciliar e ele também vai fazer o trabalho comportamental lá dentro da escola. Tem crianças autistas e com deficiência intelectual que, para conseguir realmente uma inclusão escolar favorável, ela precisa desse suporte de saúde dentro do ambiente escolar. Ela precisa desse suporte de saúde dentro da vida dela, do cotidiano, para aprender a ir no mercado, aprender a ter autonomia, aprender a fazer as coisas, porque a gente treina na clínica, mas o jogo é na vida real. Então, Sim. Temos que ensinar, temos que ter também esse profissional. E existe também uma grande... por exemplo, a gente tendo essa confirmação, digamos assim, essa mudança para o rol taxativo, essa discussão do atendente terapêutico, do pagamento do atendente terapêutico, ela vai ser muito prejudicada e custa muito caro. Sim, né? e na verdade, sim, isso é algo que já acontece, né, de certa forma, mesmo nós tendo, na legislação amparado, né, por várias leis, desde as leis de diretrizes e bases, a questão do Instituto da Pessoa com Deficiência e todas as outras que vocês queiram lembrar, né, porque isso está lá, é só você pegar. Eu não sou advogada, mas eu acompanho como psicopedagoga, né? Sim. E eu penso assim, mas isso já está aqui? Isso vem de novo aqui? E já está de novo aqui? Então, assim... é obrigatório ter o atendente no espaço os planos de saúde, escolar. porque assim, existe o atendente terapêutico e existe o atendente escolar, né? Os planos de saúde vivem falando que a grande desculpa é o atendente terapêutico, né? Que seria um psicólogo, alguém formado, assim, que é do SET terapêutico, que é da equipe de saúde, ele tem que ser pago pela escola. E não, ele tem que ser pago pelo plano. Né? O outro atendente escolar é outra coisa. Né? Então, assim, a gente vê a todo momento os planos de saúde tentando fugir pela tangente. O conflito, né? E tentando passar a responsabilidade que lhes cabe para outras pessoas, para outras instituições. Né? E só para complementar a Adriana, o lucro na pandemia, o lucro nos últimos anos, o lucro dos planos de saúde mais do que dobrou. Entrem no site da ANS e busquem lá, tem toda a tabela do lucro dos últimos anos. É muito dinheiro. A gente está falando da casa dos bilhões, de mais de 20 bilhões de lucro por ano. Né? Sim. Não é pouca coisa. Sim. E é vergonhoso, né? Vergonhoso usarem isso contra os usuários do plano de saúde, né? Querer vender essa ideia de que as pessoas que usam, que precisam de um atendimento diferenciado, vão levar um prejuízo aos outros usuários. Não, e na verdade... E assim, na verdade, cada um com a sua demanda, né, meninas? Aqueles que precisam da medicação, aqueles que precisam das terapias e pagam da mesma forma. Né? Uma coisa que eu ia pontuar e que eu quero deixar bem claro para não parecer assim que nessa nossa fala nós estamos dizendo que os terapeutas credenciados dos planos de saúde não têm habilidade profissional para tratar, não é isso. Tá? Não é isso que nós estamos falando de forma alguma. O que nós estamos falando é o tempo que eles têm de atendimento, a forma como isso para eles é passado pelos planos, né? Porque você faz o atendimento de 30 minutos, 45 minutos, e você tem um formulário para preencher depois do teu atendimento para atender ali o acompanhamento do próprio plano de saúde. Né? Então, é como se fosse realmente uma gaveta. Você tem que atender o que o plano te pede. Né? Mas os profissionais, eles são bons, eles são capacitados. Né? Agora, dentro de você estar na tua clínica credenciado, daí isso pode gerar algumas discussões, só para deixar isso bem claro. Pelas próprias condições de trabalho, sim, né? Sim. Do ambiente, do tempo, enfim, de repente... toda essa pressão e dessas regras que os planos de saúde impõem para que aquela clínica... E outra coisa importante, né? Às vezes chega uma mãe e fala, se eu fosse pagar no particular todas as terapias que meu filho precisa, ia dar, sei lá, milhares de reais.
Mas não é isso que o plano de saúde paga para as clínicas. Paga um valor muito baixo, muito abaixo. Até por isso, nem todos os profissionais acabam ficando. Eu não Aqueles sou profissionais que investem mais na sua formação e especializações, obviamente não vão ficar em clínica se o pagamento for muito baixo. Sim. Então tem todo esse problema também. Né? Só para a gente, né, pontuar, porque daqui a pouco vão assistir o podcast, podem dizer, poxa, mas elas falaram, né? E não é nada disso. Muito pelo contrário, eu tenho colegas muito bons que atendem por plano, mas que esbarram nessa questão. Né? Acaba sendo por amor. O que eu vejo assim, o meu filho também tem terapeutas incríveis, mas é mais por uma questão de dom, de amor à causa, que eles acabam se sujeitando muitas vezes. Né? Sim. E do ponto de vista jurídico, o que a gente enxerga assim, é que faltam critérios de fiscalização. Né? A lei precisa ser mais clara com relação... as regulamentações precisam ser mais claras com relação aos tratamentos. Né? Para que a gente possa realmente... Para que a gente possa, por exemplo... ter uma regra que, de repente, o órgão do consumidor, né, o PROCON, vá até a clínica e analise se aquilo está sendo prestado da maneira que a lei determina, que as resoluções determinam. Porque hoje é tudo muito vago. A gente não sabe exatamente quais as certificações são necessárias. Quantas de nós pedem, né, enquanto mães, pedem a certificação dos profissionais? Ou sabe quais certificações são necessárias? Isso tudo é muito nebuloso. Eu acho que é um passo que precisa ser dado pela sociedade de discutir uma maneira de fazer essa regulamentação. E ela é fundamental falar dos profissionais aqui, porque os profissionais, assim como os consumidores, são o ponto fraco dessa relação. Né? Os profissionais que atuam em plano de saúde muitas vezes são muito mal remunerados. Né? Não é nem perto daquilo que seria o ético. Né? E a desculpa dos planos de saúde é a mesma. Eu não posso pagar mais o médico, o psicólogo, o fono, porque senão, né, eu vou falir, eu vou perder o meu lucro. É a mesma desculpa que é dada hoje para o rol taxativo, é a que é dada para aviltar os pagamentos desses profissionais que são tão importantes. Sim. Né? Então, acho que tanto profissionais quanto consumidores estão nesse aspecto do mesmo lado. Sim. Isso, Carol, até desculpa só para fazer um complemento. Isso foi uma solicitação que nós fizemos lá por meio do Tribunal de Justiça em reuniões, e os próprios desembargadores pediram aos planos de saúde para que colocassem no site quais são, então, os profissionais que atendem em cada uma das clínicas credenciadas, para que o consumidor pudesse consultar justamente a capacitação, a formação, etc. Até hoje não foi feito. Então vejam lá quem está nos assistindo, né, gente? Eu até esqueci no nosso podcast de pedir para o pessoal curtir, compartilhar, comentar, que realmente tem temas que vêm e a gente fica envolvido ali. Mas então sigam lá o @AnaReginaCaminhaBraga, curtam o nosso canal do YouTube e conversem conosco. Algumas demandas que vocês trouxeram, né, são bem importantes e até falando um pouquinho dessa questão, né? O que você precisa para deixar o teu filho na mão de um profissional de uma forma confiável, né? Você está entregando o teu bem mais precioso, alguém da tua família, teu filho, teu sobrinho, teu neto, alguém, né? Então, assim, isso é extremamente necessário. Antigamente, a gente entrava nos consultórios e a gente já via lá o brasão de onde que o médico era formado, né? A instituição. Hoje, um pouco, isso já está sendo tirado, mas é algo que nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque nós estamos lidando com vidas, né? Nós estamos lidando com formação. E como a Carol falou e que acabou passando na nossa conversa, é a questão de preparar, muitas vezes, as pessoas com deficiência ou as pessoas com doenças, né, raras, doenças autoimunes, para a vida. Né? Quando o paciente chega na minha clínica, a minha preocupação é sim com a parte cognitiva, mas também pensar assim, qual é o preparo que essa pessoa vai ter para a vida adulta, porque essa fase chega, né? Então, de ir num supermercado,
fazer as suas compras com autonomia. De pegar um ônibus, de pegar um Uber, de pegar um táxi, de ir ao cinema, de ir no teatro, de se comunicar com o básico, com comunicação alternativa ou não, mas essa sociedade está preparada. E será que nós estamos? Né? Porque quando nós chegamos na escola, mas ele precisa aprender matemática, química, física, biologia, mas calma, ele não sabe fazer a rotina diária. Calma. Né? Vamos ensinar, mas ele já está no 6º ano. Não importa, ele precisa ter a rotina, aprender a sua rotina, aprender que acordou, existe uma rotina, na escola existe uma rotina, existe uma vez para cada um falar, existe uma questão social para se dar conta. Né? E como isso vai funcionar se nós não tivermos as terapias? Né? Por exemplo, quando começou a pandemia, o que aconteceu? Pronto. Acabou-se as terapias presenciais, né? As famílias enlouquecidas, claramente, né? As crianças em casa, os adolescentes em casa. Alguns se adaptaram, foram para a terapia online, né? Mas, na verdade, assim, quais são os recursos de método mesmo, né? De testes que nós precisamos fazer na clínica que eram online? Não, foi terrível, tanto nessa parte clínica de atendimentos como na parte educacional, né? Sim. Porque realmente ninguém estava preparado para algo assim. Uhum. Mas realmente as crianças, os adolescentes, os jovens que têm essa condição tiveram esse sofrimento a mais, porque não havia inclusão, não havia material adaptado, não havia como fazer muitos dos atendimentos que eles necessitavam. Então, houve realmente essa complicação e até hoje, né? A gente já está caminhando para uma normalidade, digamos assim, mas ainda tem crianças com autismo que não aceitaram voltar para a escola ainda. Sim. Né? Com crises e crises, então é bem complicado. Isso é outro complicador, né? Nós estamos chegando quase no finalmente do nosso podcast, aí, faltando alguns minutinhos, mas não podemos deixar de falar também a questão problemática que nós temos exatamente dessa ruptura. Né? Nós tivemos um pré-pandemia, né? E agora nós temos, entre aspas, o pós, porque as escolas já voltaram com as aulas presenciais, com todos os cuidados, enfim, mas nós temos um processo, né? E o que ficou para trás? O que foi de prejuízo para trás? Como é que nós vamos recuperar isso? Né? E daí por isso que é tão importante ter a visão da Carol como advogada, no podcast, a minha visão como psicopedagoga, né, como uma pessoa de dentro da clínica, e a Adriana para falar dessa vivência dela como mãe, né, as angústias, os anseios que vêm, né, durante todo esse processo, inclusive a Carol também com o filho, e perceber que se nós não juntarmos, né, tanto os profissionais, as famílias, não só das pessoas com autismo, mas com síndrome de Down, enfim, todas as pessoas, as doenças raras, as doenças autoimunes, enfim, toda essa população, porque nós representamos uma boa parte, né, e a gente sabe disso. Mas nós precisamos ter, em vários estados, né, em todos os estados brasileiros, pessoas que possam firmar essa frente, né, para que realmente as vozes sejam ouvidas, né? Aqui em Curitiba, a comunidade se dispor aí a falar, a se comunicar com a imprensa, a falar com a justiça, a entrar no processo mesmo, né? Mesmo que muitas vezes sem darem esse espaço, né, para a gente. Na verdade, no programa nós estamos privilegiados por ter a Carol, né, que está na frente lá da parte jurídica do Lagarta Vira Pupa. Mas se não fosse isso, também não teríamos espaço, né, Carol, para falar tão... Sim, e vejam, tem sido uma luta tão grande que a gente precisou tomar medidas drásticas, né, como, por exemplo, se acorrentar em frente ao STJ para que a gente pudesse ter a atenção não só da sociedade, mas também do judiciário, para que para além da questão técnica,
olhasse para a população, né? Então, o Instituto está com essa preocupação, de se juntar o máximo possível com outros institutos, com outras organizações da sociedade civil, para que a gente possa levar esse debate para o país todo. E que no retorno da sessão de julgamento, agora a gente ainda não sabe quando será, mas nos próximos meses a gente acredita, a gente possa fazer uma grande mobilização no país sobre o tema, tanto nas redes quanto presenciais. Isso é fundamental para que a gente demonstre para os ministros o tamanho da situação, o tamanho de pessoas impactadas, e para que eles possam, já que a gente não teve a oportunidade de fazer audiência pública, tomar um maior conhecimento da condição das pessoas, né? É importante que todos se unam, quem faz uso de tratamentos que estão no rol, que não estão no rol, mas que entendam isso, porque hoje, se você olhar para esse rol, nenhuma pessoa é capaz, nenhuma pessoa que não seja um médico consegue olhar para o rol e falar: isso daqui é um tratamento eficiente, isso aqui não é um tratamento eficiente. É ininteligível para qualquer um, né? Então, a gente não pode deixar que essa situação, como eu disse, que desequilibra a balança e que onera demais as pessoas, né? As pessoas de carne e osso, não as pessoas jurídicas, nesse caso, que as pessoas sejam prejudicadas, né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas que morrerão por causa disso. É o que vai acontecer. Sim. Né? E nós estamos falando de futuro, né? Determinadas condições, se você não dá a intervenção precoce na intensidade correta e na qualidade correta, você está fadando a pessoa, depois de mais velha, a um desenvolvimento muito mais lento e, muitas vezes, a uma vida muito triste. Sim. Né? Quantos autistas acorrentados nós temos nesse país, acorrentados dentro de casa, por falta de terapia? Sim, semana passada já foi, né? Destaque. E lembrando que não é só a pessoa que está acorrentada, né? Todos que estão doentes em torno daquela pessoa, Sim. também sem apoios, também Sim. sem atendimento, sem saber Sim. como lidar com a situação. Então, a longo prazo, não é nem inteligente, né? Exato. Não ofertar esse atendimento, porque a situação vai ficando cada vez pior, uma bola de neve mesmo. Exatamente. Sim. Gente, então assim, para fazer o nosso fechamento com chave de ouro, né, para a gente explicar para quem está nos assistindo, realmente o propósito do programa do podcast hoje é dizer não ao rol taxativo, né, pedir para que a população realmente se una, né, a vocês, os terapeutas, os profissionais, a comunidade, não só a comunidade autista, como todas as outras comunidades também, as associações. Nós sabemos do número que tudo isso representa e que no próximo julgamento nós possamos estar juntos, né? E que assim seja uma questão de mais respeito, né, com mais humanidade, em que essas famílias não precisem se acorrentar na frente do Supremo Tribunal de Justiça para mostrar que precisam ser ouvidas, né? Já não basta estar acorrentados em casa, não precisa estar exposto na sociedade para que isso seja ouvido, né? Então, assim, quero muito agradecer vocês. Faltam palavras para fechar o programa, né? A gente se emociona, né? Não tem jeito, não tem. Engata um pouco, né? Mas, assim, eu quero agradecer muito vocês, né? Como profissionais, como mulheres, como mães, como famílias que estão buscando, né? Assim, o respeito, a humanização de quem vocês amam, né? Eu faço parte da inclusão, mas não tenho medicações, né? As terapias são terapias físicas somente, mas como terapeuta, como psicopedagoga, eu estou junto porque eu entendo que o rol taxativo ele não pode acontecer pelos comprometimentos que essas pessoas terão, tá? Então fica o espaço do podcast para vocês. Quando houver, né, essa nova votação, com certeza nós estaremos juntas. E vamos mobilizar, vamos conversando
tá? Então, todo o meu respeito, todo o meu apoio por vocês, pelos seus companheiros, pelos seus filhos, tá? E vamos acreditar que teremos nessa conquista aí do rol exemplificativo, tá bom? Obrigada, Adri. Obrigada, Carol. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade. Tá bom? Obrigada, boa noite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Claro, nós vamos passar o arroba de vocês também, né? Adri, fala o teu arroba. Vivendo a inclusão. Arroba Vivendo a Inclusão e o seu, Carol? O meu é @Carolina Nadaline. E também o @Lagarta Virapupa, né? Do Instituto. Para que nos acompanhe. Isso. Então, nós vamos fazer outras intervenções aí, mas fiquem atentos, uma boa noite e até o nosso próximo programa.